E aí, galerinha, como é que estão? Mais um dia? Amanheceram bem? Dormiram bem? Espero que sim. Vamos então começar mais um dia de aula, né? Hoje, quinta-feira, vamos então começar nossa aula. E hoje nós vamos começar com a disciplina de matemática, certo? E eu quero já avisar vocês que hoje nós estaremos entrando no novo assunto. Na aula passada, nós aprendemos sobre localização e movimentação. Como a gente descobre a nossa localização e também o nosso movimento. Hoje nós vamos entrar no assunto de multiplicação, tá certo? E eu já quero pedir para vocês, por favor, abrir o livro na página 165. 165. 165. E vamos estudar sobre multiplicação de números naturais. Vamos lá? E o livro nos trouxe essa seguinte questão. Esse menininho que está aqui é o Guilherme. Ele organizou uma festa na sua casa. Vocês estão vendo aqui que está o cenário, as bolas, o bolo, os salgados e doces. E depois que ele terminou de organizar, ele então entrou em combinação com seus amigos, né, que ele convidou ali para essa festa, que cada um levasse para a festa 2 garrafas de suco. Então aqui é possível a gente representar em números o número de garrafas que cada criança levou ali para a festa, né? Então, esse primeiro aqui levou quantas garrafas? Quantas garrafas ele tem na mão dele? 2. Está aqui o número 2. Esse segundo menininho levou quantas garrafas? 2. Está aqui. A menina, por sua vez, levou 2 garrafas. E, por fim, o último garoto levou mais 2. Então, você vê aqui que foi representado em números a quantidade de garrafas. E, na adição, essa soma ficaria assim. 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8. Ok, essa é a adição que a gente já viu, que já trabalhou bastante vezes, né, aqui, em várias ocasiões, melhor dizendo. Agora vamos transformar essa adição na multiplicação. Ao invés de ficar esse monte de 2 aqui, como é que fica na multiplicação? Eu vou pegar o número de crianças e multiplicar pela quantidade de garrafas que eles levaram de suco. Vocês observaram no slide anterior, mas no livro de vocês que vocês abriram, é possível ver aí na mesma página. Nós temos 4 amigos e cada um levou 2 garrafas de suco. Então, nós temos aqui a multiplicação 4 vezes 2. 4 amigos vezes 2 garrafas de suco que cada um levou. E você observa que o resultado dá o mesmo, vai dar 8. E nós temos a multiplicação apresentada de 2 maneiras. Nós temos a maneira horizontal, né? Vocês estão vendo aqui, horizontal, 4 vezes 2 igual a 8. E temos também a multiplicação representada com a conta armada, 4 vezes 2. De qualquer forma que ela se apresentar, o resultado vai ser o mesmo, não vai ser alterado, certo? Então, tanto no modo horizontal como no modo conta armada, o valor, o resultado vai dar sempre o mesmo, ok? Então, prosseguindo, nós temos aí um outro exemplo, porque aqui, a partir desse slide, a gente vai ver que a multiplicação ela pode aparecer de 4 formas. A multiplicação com parcelas iguais. Nós temos aqui, 3 pacotes de figurinhas e em cada pacote desse tem 5 figurinhas. Nós temos 3 pacotes e dentro de cada pacote desse tem 5 figurinhas. Então, ficaria assim, 5 mais 5 mais 5,
né? Porque nós temos 3 pacotes. E em cada pacote tem 5. Então, eu vou botar o 5 3 vezes. 5 é o número de figurinhas. E as 3 vezes que o 5 aparece é para determinar a quantidade de pacotes, né? De envelopezinhos. Então, eu tenho 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Esse é no formato da adição. Eu também posso formar essa mesma conta, armar esta mesma conta, usando a multiplicação. 3, que é a quantidade de pacotes que eu tenho, e 5, que é quantas figurinhas vem dentro de cada pacote. Então, fica, melhor dizendo, 3 vezes 5, que é igual a 15. Tá certo? Então, é assim que a gente arma a multiplicação. A gente pega a quantidade de pacotinhos de figuras, 3, e a quantidade de figuras que vem dentro de cada pacote. Então, seria 5 mais 5 mais 5. O 5 repetido 3 vezes. Então, 3 vezes 5, 15. Ok? A multiplicação também ela pode aparecer no formato da proporcionalidade. Neste exemplo aqui, nós temos 4 caixas. E em cada caixa, nós temos 6 carrinhos. É assim que o João Pedro organiza sua coleção de carrinhos, tá bom? Então, ele tem 4 caixinhas. E em cada caixa tem 6 carrinhos, ok? Então, como é que fica essa multiplicação? 4, que é o número de caixas que ele tem. E 6, que é a quantidade de carrinho que ele coloca em cada caixa. Então, fica na multiplicação 4 vezes 6, que é igual a 24. Beleza? Uma coisa que a gente vai ter necessidade a partir desta aula, e o livro de vocês trouxe aí, bem representado para vocês, a partir da página 168, na página 168 e 169, vocês vão ter aí a página completa com a tabuada, tá certo? Ensinando para vocês quanto é que dá. E nós temos começando da tabuada de 2. Então, nós temos a tabuada de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 e de 9. Vocês precisam tirar um tempinho por dia para aprenderem essas tabuadas, porque vai ajudar vocês a resolver a multiplicação, tá certo? Mas por hora, nós estamos começando o nosso assunto hoje. Vocês vão utilizar o livro, tá certo? Sempre que você for resolver uma questão utilizando a multiplicação, você pode recorrer a essa página do livro, página 168 e 169, onde vai aparecer para você as tabuadas de 2 a 9, sempre que você vê que é necessário, beleza? E com o decorrer do tempo que nós fomos usando e utilizando os mesmos números na multiplicação, vocês aí vão aprendendo, certo? Quando perguntar, vocês já vão saber quanto que dá aquela multiplicação, certo? Então, esse é o exemplo quando a multiplicação ela é de proporcionalidade. 4 caixas e em cada caixa 6 carrinhos, certo? É proporcional, gente, porque aqui não tem nenhuma caixa com menos carro que a outra. Porque poderia ser assim, ele tem 4 caixas. Numa caixa guarda 3, noutra caixa guarda 2, noutra caixa guarda 5, noutra caixa guarda 6. Mas você observa que todas as caixas têm a mesma quantidade de carrinhos guardados. Então, por isso que é chamado multiplicação de proporcionalidade, quando o número vai ser igual aos demais. Entendido? Nós também temos a multiplicação de comparação. Aqui no exemplo está dizendo que Rafaela tem 3 bonecas e a Iris tem 2 vezes mais bonecas que Rafaela. Então, aqui
é uma multiplicação de comparação, onde eu estou comparando a quantidade de bonecas que a Rafaela tem e a quantidade de bonecas que a Iris tem, certo? E aí eu armo a conta do mesmo jeito. Vou pegar o total de bonecas que a Rafaela tem, né? A Rafaela tem 3 bonecas e vou colocar. E a Iris tem 2 vezes mais, né? Então, eu botei aqui, ó, 2 vezes 3, que vai ser igual a 6. Então, quantas bonecas a Iris tem? Ela tem 6 bonecas, né? Porque ela tem 2 vezes mais que a Rafaela. Se a Rafaela tem 3, a Iris vai ter 6 bonecas, entendeu? E também a multiplicação com organização retangular. E aqui nos trouxe o exemplo de uma sala de aula. Esta sala de aula tem 7 fileiras de cadeira e em cada fileira temos 5 cadeiras, certo? Vamos contar para vocês visualizarem isso melhor. A escola, no salão da escola, tem 7 fileiras. Então, a gente conta aqui, ó, uma fileira, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Temos 7 fileiras. Agora está dizendo que em cada fileira tem 5 cadeiras. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 7 fileiras e em cada fileira 5 cadeiras, tá certo? E é desse jeito que a gente organiza. Então, a conta poderia ser o 5 7 vezes ou 7 5 vezes. Ok? Como aqui escolheu botar o 5 7 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 7 vezes, que é igual a 35. Ou armando a conta, utilizando a multiplicação, e fica uma conta até menor, como é que fica? 7 vezes 5. 7 fileiras por 5 cadeiras cada fileira. Então, 7 vezes 5, 35. Ok? E o resultado não vai alterar. Entenderam? Então, esse é o outro modelo de multiplicação, quando se utiliza de organização. E a última é a multiplicação combinária, onde eu posso pegar a quantidade de produtos que é oferecido. No caso aqui, nós temos 2 tipos de pastel. Nós temos o pastel assado e nós temos o pastel frito. E observe que tanto o pastel assado como o frito, ele tem em todos esses sabores. Ele tem de carne, tem de queijo, tem de calabresa, de frango e de escarola. Então, se você pedir o pastel assado, que é aquele pastel que vai no forno, você vai ter esses 5 sabores, para escolher qual deles você vai querer. Se você escolher o pastel frito, que é aquele pastel que bota dentro daquele tacho cheio de óleo, você também vai ter em 5 sabores. Então, quantos sabores aqui, né, é dado aqui? 5 sabores, mas observe que a gente tem 2 tipos de massa. A quantidade de sabores é 5. E a quantidade de massa são 2 tipos, uma assada e uma frita. Ok? Então, na multiplicação simples, você vai pegar o número dos sabores, temos 5, e o número de massas, temos 2 tipos de massa, uma assada e uma frita. Então, como é que vai ficar a multiplicação? 2 vezes 5, e 2 vezes 5 é igual a 10, certo? É o 5 2 vezes ou 2 5 vezes, que vai dar 10, ok? O assunto aqui trouxe essa divisão da multiplicação, os formatos que ela apresenta, porque quando você for resolver os problemas que o livro trouxe, você vai saber qual modelo de multiplicação está representada. Se está em adição de parcelas iguais, se está em proporcionalidade, se está em comparação, se está em organização retangular ou se está na combinatória. Mas a conta vai ser sempre armada de forma igual. Lembre-se que a gente pode armar a multiplicação tanto horizontal, como a que está aqui, ó,
2 vezes 10, ela está no formato horizontal, como também pode ser aquela multiplicação de conta armada, um número em cima, outro embaixo e o resultado aqui embaixo, tá certo? Então, nesse formato aqui é conta armada. Nesse formato aqui é horizontal, mas os valores não vão alterar. O que der aqui no formato horizontal vai dar aqui no formato conta armada. O resultado vai ser sempre o mesmo. Deu para entender, não é? Então, agora nós vamos para o nosso exercício. De início, nós vamos ter 3 questões para a gente responder. A primeira dela, você vai calcular os resultados das multiplicações. 2 vezes 3. O que isso quer dizer, tia? Você vai contar o 2 3 vezes. 2 mais 2 mais 2. Entendeu? Letra B. 4 vezes 3. Ou seja, você vai contar o 4 3 vezes. 4 mais 4 mais 4. Sempre este segundo número vai indicar a quantidade de vezes que você vai repetir o primeiro número. Na letra C, 5 vezes 2. Ou seja, você vai contar o 5 quantas vezes? 2 vezes. 5 mais 5. Só que agora a gente está trocando os sinais. Ao invés de ser adição, ao invés de ser o sinal de mais, nós vamos utilizar o sinal de multiplicação, que é esse xizinho. Ok? E você pode se encontrar aí utilizando a tabuada que está justamente aqui nessa página da atividade, que é a página 168. Na letra D, você vai multiplicar 3 vezes 2. É o 3, 2 vezes. 3 vezes 4. É o 3, 4 vezes. E 2 vezes 5. É o 2, 5 vezes. Tá certo? Então, aqui é a quantidade que você vai contar. E o segundo número é quantas vezes você vai repetir ele. Então, 3 vezes 2, você vai contar 3 2 vezes. 3 mais 3, certo? Então, nesse primeiro quesito, você vai utilizar da página 168 a tabuada de 2 e de 3. A tabuada de 4, que aparece aqui na letra E, você vai encontrar na página 169. Tanto a tabuada de 4 como a de 5. Letra E e letra F. Você pode recorrer a essa tabuada que o livro disponibilizou para você. Tá certo? Aí aqui embaixo diz, ó, agora compare os resultados dessa primeira coluna com os da segunda coluna. O que você pode concluir? Depois que você terminou aqui a soma, o que você concluiu? Né? Que todas as contas aqui que você fez foi o quê? Multiplicando, repetindo o número, certo? Mas você não precisa botar nenhuma resposta aqui, nenhuma. O que você precisa resolver é a conta, botar os resultados aqui na linha, entendeu? Agora, no número 2, você vai ligar as figuras às multiplicações correspondentes, certo? Então, vamos aqui resolver a multiplicação. 3 vezes 3. Eu vou contar o 3 vezes. 3 vezes 3 vai ser igual a 9. Então, qual é o quadrinho aqui que tem 9? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui não tem 9. Vamos contar o próximo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você vai, depois que resolver, ligar. E assim você vai fazer com essas duas. Você multiplica e quando achar o resultado, você liga para o quadrado que tem a quantidade que você encontrou lá no resultado da multiplicação. Deu para entender? Então, a outra multiplicação é 4 vezes 3. É o 4, 3 vezes. 2 vezes 4 é o 2, 4 vezes. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, você vai encontrar aí quanto que dá 2 vezes 4.
tá certo? E o terceiro quesito é para você pintar as flores conforme a legenda. Você vai resolver esta conta e botar o resultado aqui embaixo. 2 vezes 6 é o 2 6 vezes ou 6 2 vezes, que vai dar 12, né? 2 vezes 6 dá 12. Então, qual é a cor que você vai pintar quando a conta der 12? De vermelho. Se a conta der 8, você vai pintar de amarelo, certo? No caso aqui, ó, 2 vezes 4 é o 2 4 vezes, que dá quanto? Dá 8. Então, deu o resultado 8, você vai pintar de amarelo. Se der o resultado 12, você vai pintar de vermelho, certo? Então, esse é o terceiro quesito da página 168. Aí você vai ter toda a tabuada que o livro disponibilizou para você. Como eu já falei, a tabuada de 2, de 3. Aí na página 169, continua a tabuada. De 4, de 5, de 6, de 7, de 8 e de 9. Aí você vai passar para a página 170, como eu coloquei aqui, ó, no slide, para continuar resolvendo e respondendo a atividade. Você vai resolver essas multiplicações, tá certo? E aqui você vai utilizar a tabuada de 2, a tabuada de 3, certo? A tabuada de 2 e de 3, que está aí na página 168. E aqui já está pedindo para você calcular mentalmente. Porque como a gente já vem fazendo a multiplicação, é possível que você já tenha algum nome, algum resultado de multiplicação gravado aí na sua memória, certo? E aqui no primeiro quesito tem da letra A até a letra O. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 5 vezes 2, 1 vezes 1, 8 vezes 2, 9 vezes 3, 6 vezes 2, 1 vezes 2, 4 vezes 3, 1 vezes 3, 6 vezes 3, 7 vezes 3, 3 vezes 2, 4 vezes 2 e 5 vezes 3, certo? Então, utilize-se da tabuada e você responda. E vá procurando memorizar o resultado. Quanto que dá? Por exemplo, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 1, 1. Todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Aqui, ó, 1 vezes 2, 2. Certo? 1 vezes 1, 1. É assim, ok? Então, esse é o primeiro quesito da página 170. Vamos para o segundo quesito, ainda na página 170. Você vai completar as seguintes multiplicações. Isso aqui é para você continuar multiplicando, fazendo uso, eu volto a repetir, da tabuada que está aí no seu livro, certo? Número 2, trouxe para você da letra A até a letra F. 5 vezes 7, 9 vezes 5, 3 vezes 8, 7 vezes 5, 5 vezes 9 e 8 vezes 3. É só você procurar. Esse segundo número aqui, ó, 7, 5, 8, 5, 9, 3. Está dizendo qual é a tabuada que você vai procurar. Então, 5 vezes 7, você vai procurar na tabuada de 7. 9 vezes 5, na tabuada de 5. Aí você procura o 9 vezes 5, que está aí. É o último exemplo da página 169, é a tabuada de 9. Certo? 9 vezes 5. Então, tem aí o 9 vezes 5. Quando você vai para o 5, você vai ver que aí embaixo tem 45. Certo? Aí, depois que você encontrar esses resultados, você vai comparar os resultados da primeira coluna com os da segunda coluna. E o que é que você vai concluir? Né? O que é que essa descoberta vai lhe mostrar? Aí você vai dizer aí para mim. Ok? Agora, o número 3 é para você completar a sequência, para você ver
de quanto em quantos números essa sequência está sendo escrita. Nós começamos aqui com o 0. 0, 2, 4. Qual é o próximo número? Você observou que essa sequência aqui está de 2 em 2. A gente não está escrevendo de 1 em 1, porque senão seria 0, 1, 2, 3. Não está assim. Está de 2 em 2 números. 0, aí deixa o 1, escreve o 2. É como que aqui no espaço, ó, 3, 4, 5, 6. Então, de 2 em 2 números, você vai escrever dentro do quadrado. Já na letra B, é para você escrever de 3 em 3. Nós temos aqui, ó, 0, 3, 6, aí aqui vai ser 9, 12, 15, de 3 em 3 números. Na letra C, é para você escrever de 4 em 4, certo? 0, 4, 8 e por aí vai. E na letra B, de 5 em 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, de 5 em 5. Essa sequência nada mais é do que você escrever a tabuada de 2, de 3, de 4 e de 5. O que você vai escrever aqui é os resultados da tabuada, certo? Tabuada de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tabuada de 3, todos os resultados. Tabuada de 4 e a tabuada de 5. Entenderam? Isso aqui é para você escrever as tabuadas. Ok? Seguindo, nós temos o número 4. E está pedindo para você resolver esses probleminhas. Na letra A diz assim: em uma caixa há 6 copos. Em 2 caixas há quantos copos? Então, se a gente fosse fazer na adição, ficaria como? Ó, em uma caixa há 6 copos. E em 2? Então, você ia fazer o quê? 6 mais 6, que é igual a 12. Já na multiplicação, como é que você faz? 6 vezes 2. Que também vai ser igual a 12, tá certo? Então, aqui seria 6 mais 6, e aqui é 6 vezes 2, ok? Rui anda 5 quilômetros todos os dias. Então, ele anda 5 quilômetros todos os dias. Em 3 dias, ele anda quantos quilômetros? Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar o 5 e escrever ele em quantos dias? 3. Então, vai ser o 5 3 vezes. 5 mais 5 mais 5, que vai ser igual a quanto? 15. Já na multiplicação, como é que você faz? 5 vezes 3. É esse 5 da quantidade de quilômetros, mais os 3 dias. 5 vezes 3, que também vai dar 15. Na letra C diz: a sala da casa da Joana tem 4 janelas. Em cada janela, 2 vidros. Na sala tem quantos vidros? Né? Então, 4 janelas. E cada janela tem 2 vidros. Então, como é que você vai fazer? 4 mais 4 mais 4 mais 4. Certo? Na adição é assim. Já na multiplicação ficou uma conta bem menor. 4 vezes 2, que é igual a 8. Certo? Corrigindo aqui, crianças, o que você vai botar aqui é o número 2, né? Porque tem 4 janelas. 4 janelas é como se fossem esses 4 quadradinhos que está aqui. Em cada janela dessa tem 2 vidros. Então, você vai botar 2, mais 2, mais 2 e mais 2, que é igual a 4, ou que é igual a 8. E aqui você vai escrever 4 vezes 2, tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis passar para vocês. Então, até a próxima aula, e eu vou ficar esperando para fazer a correção dessa atividade.